Olá, amado ouvinte, a paz do Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar com você o livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, que nos diz: não vos enganeis, de Deus não se zomba, e tudo aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Eu quero vos dizer que muitos homens apareceram zombando de Deus, são muitos e ainda continuam aparecendo, mas nós temos exemplos de famosos. Por exemplo, John Lennon. John Lennon, ele chegou a dizer que ele era mais famoso do que o próprio Jesus Cristo. John Lennon, ele viveu numa época de ouro, a sua banda cresceu muito e ele ficou tão famoso que subiu a cabeça em dizer que era mais famoso do que o próprio Jesus. E nós percebemos o que aconteceu com John Lennon. Um dos seus fãs atira nele com 5 tiros e mata-o. E esse fã de John Lennon, ele fica sentado aguardando a chegada da polícia e ele fala: agora eu sou mais famoso do que John Lennon. Nós temos um outro exemplo, o exemplo de Tancredo Neves. Tancredo Neves, ele disse: olha, se eu conseguir 500 votos no meu partido, nem Deus pode impedir-me de chegar à presidência. Ele até conseguiu os seus 500 votos, mas um dia antes ele morreu e não conseguiu chegar à presidência. Nós temos o exemplo de Cazuza. Cazuza, ele acende o cigarro e oferece para Deus, dizendo: é para ti, Senhor. E nós vimos a história desse homem. Ele morre com AIDS, numa situação terrível. Nós temos outro exemplo, que é o exemplo da atriz Mary Moe. Mary Moe, ela foi uma atriz muito famosa e ela foi evangelizada por Billy Graham. E Billy Graham apresentou Jesus para ela. E ela disse para o evangelista Billy Graham: olha, eu não preciso do seu evangelho. Eu não preciso do seu Cristo. E aí ela foi encontrada uma semana depois no seu próprio apartamento, morta. Nós temos um outro exemplo de Bon Scott. Ele cantava uma música em 1979 dizendo: olha, eu estou indo para uma estrada, para uma longa estrada, para o inferno. Não me impeça de ir para este lugar. Né? E nós percebemos que essa letra dele falava isso: a autoestrada indo para o inferno. E ele, passado-se alguns tempos, foi encontrado morto na sua casa, sufocado com o seu próprio vômito. Nós temos um outro exemplo, um exemplo muito conhecido, que é do Titanic, o maior navio de passageiro da sua época, o mais luxuoso navio de passageiro transatlântico da sua época. Então perguntaram para o criador do Titanic: olha, esse navio é seguro? E o seu criador disse: olha, esse navio ele é tão seguro que nem Deus pode afundá-lo. E nós vimos o que aconteceu. Uma das maiores tragédias que envolve navio de passageiros transatlânticos de todos os tempos. Conta-se uma história na internet que alguns grupos de jovens, eles estavam eufóricos indo para uma balada. E eles param e passam na casa de uma amiga para buscar essa amiga. E a mãe dessa amiga, vendo a situação daquele jovem naquele carro, disse: olha, minha filha, vai com Deus. Ela falou: olha, mãe, o carro está cheio. Se Deus quiser, ele pode até ir, mas ele vai ter que ir no porta-malas. Então nós percebemos que aqueles jovens, naquela euforia, eles sofreram um grave acidente. E quando os bombeiros chegaram no local do acidente, encontraram o carro totalmente destruído, mas o porta-mala estava intacto. E dentro do porta-malas foi encontrado uma dúzia de ovos. E esses ovos, eles estavam também intactos. Não tinha quebrado nenhum ovo. Então de Deus não se zomba. Muitos presidentes, governadores hoje se levantam zombando de Deus, roubando na política, roubando da saúde pública. Mas eu quero vos dizer, senhores governadores do nosso país, que de Deus não se zomba. Você vai ter que prestar conta com Deus. Hoje você consegue pagar um bom advogado. Hoje você desvia o dinheiro da saúde, o dinheiro da educação e de outros setores e paga um bom advogado e você é libertado. Hoje você tem o foro privilegiado. Hoje você tem muita regalia. Mas eu quero vos dizer que naquele dia você não conseguirá fugir
do nosso juiz, que chama-se Jesus Cristo. Ele vai julgar com vara de ferro. Naquele dia não terá como você pagar propina para ele, não terá como você pagar bons advogados, porque o Senhor vai julgar e você vai para o inferno, viver longe da presença do Senhor e vai sofrer eternamente nas prisões infernais. Mas a Bíblia nos diz que enquanto há vida, há esperança. Então, ainda há uma esperança para você. Você pode mudar a sua história. Você pode mudar o rumo da sua vida, aceitando a Jesus Cristo como Salvador, e Ele perdoará os seus pecados. E você tornará uma nova criatura. Porque Deus, Ele faz do homem mau um homem bom. Então o Senhor, Ele quer libertar você dessa corrupção. O Senhor, Ele quer transformar você. Então basta que você dê a devida credibilidade à palavra do Senhor, e então você será uma pessoa mais do que feliz. Pense nisso, um forte abraço e livre a sua alma do inferno hoje, antes que seja tarde demais, aceitando Jesus Cristo como o Salvador da sua alma.